Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos iniciando o programa Escola Bíblica Dominical. Obrigado por sua companhia. Que Deus abençoe você e toda a sua família através da programação da Rede Brasil. Este programa está sendo transmitido em Recife e região metropolitana pelo Canal 14 e em todo o estado de Pernambuco pelas repetidoras da Rede Brasil. Também pelo Spotify e em nosso canal no YouTube, Rede Brasil Oficial. Divulgue nossos links com seus amigos e familiares para que mais pessoas sejam alcançadas pelo estudo da Palavra de Deus. Hoje daremos início a uma nova lição com o tema geral, a Igreja em Jerusalém, doutrina, comunhão e fé, a base para o crescimento da Igreja em meio às perseguições. E veremos a primeira lição deste trimestre com o título A Igreja que Nasceu no Pentecostes. E para comentar esta lição, contamos com a presença do pastor Valber Gustavo. Pai do Senhor, pastor Valber, é sempre um prazer tê-lo aqui conosco. Amém, pastor Nando Jackson. Uma alegria estar aqui com o senhor novamente. Temos também aqui a honra de ter conosco o presbítero irmão Henrique Agnes, que coopera ali na área 42 ali com o pastor Valber. Irmão Agnes, é um prazer ter aqui conosco. Pai do Senhor, pastor, a alegria é minha de estar participando aqui pela primeira vez. Estou muito contente, feliz e me sinto honrado. E conosco, né, o amigo de sempre, irmão Jonas Santana, auxiliar e professor. Irmão Jonas, Pai do Senhor. Pai do Senhor, pastor Nando Jackson. Durante este trimestre, estudaremos a igreja primitiva em Jerusalém, conforme a história narrada nos Atos dos Apóstolos. Veremos a formação da igreja, sua maneira de ser, viver e propagar o evangelho. A atuação do Espírito Santo na igreja de Jerusalém será o tema central, assim como sua interação com as diversas formas de vivenciar o evangelho. Examinaremos o testemunho, a pregação, o amor prático, as perseguições, as relações com outras culturas, o Concílio de Jerusalém e os desafios étnicos enfrentados pela igreja inicial. Na primeira lição, veremos como a igreja nasceu. Estudaremos eventos que marcou o início da era da igreja. E, por fim, elencaremos o propósito do derramamento do Espírito Santo para a igreja. Pastor Valber, o senhor poderia ler, por favor, o texto áudio da semana? Pois não, pastor. O texto áudio está em Atos, capítulo 2, versículo 4, que diz o seguinte: E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Presbítero Agnes, qual a verdade prática desta semana? A verdade prática nos diz o seguinte: a igreja nasce no Pentecostes, capacitada pelo Espírito para cumprir sua missão. Irmão Jonas, quais os objetivos da lição desta semana? Essa lição tem 3 objetivos. O primeiro, apresentar a natureza do pentecostalismo bíblico. Segundo objetivo, enfatizar o propósito do pentecostalismo bíblico. E o terceiro e último objetivo, elencar as características do pentecostalismo bíblico. A leitura bíblica em classe para a lição de hoje está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos do 1 ao 14. Acompanhe conosco. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E, de repente, veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos, de todas as nações que estavam debaixo do céu. E, correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: Pois que, não são galileus todos esses homens que estão falando?
Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua, em que somos nascidos, partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, e Judéia, e Capadócia, e Ponto, e Ásia, e Frígia, e Panfília, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses e árabes. Todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que quer isto dizer? E outros, zombando, diziam: estão cheios de mosto. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Queridos irmãos, estamos iniciando o seu programa Escola Bíblica Dominical e nesta oportunidade estudando a primeira lição do novo trimestre, que tem como título A Igreja que Nasceu no Pentecostes. Estamos iniciando mais um trimestre com uma lição com o tema geral: a Igreja em Jerusalém, doutrina, comunhão e fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. E como fazemos em todos os nossos programas, todas as primeiras lições do nosso programa de início de trimestre, vamos fazer um ping-pong, né, para mostrar aos irmãos, ter uma visão panorâmica do que nós vamos estudar durante esse trimestre. Na lição 1, que esta semana, primeira lição, estudaremos a igreja que nasceu no Pentecostes. A lição 2, pastor, vai falar sobre o seguinte: a igreja de Jerusalém, um modelo a ser seguido. A lição de número 3 vai abordar uma igreja fiel à pregação do Evangelho. A lição de número 4, uma igreja cheia do Espírito Santo. Já na lição de número 5, uma igreja cheia de amor. Lição número 6, uma igreja não conivente com a mentira. A lição de número 7, uma igreja que não teme a perseguição. A lição de número 8, uma igreja que enfrenta os seus problemas. Já na lição de número 9, uma igreja que se arrisca. A lição 10, a expansão da igreja. A lição de número 11 vai tratar sobre uma igreja hebreia na casa de um estrangeiro. A lição de número 12, o caráter missionário da igreja de Jerusalém. E na lição de número 13, a Assembleia de Jerusalém. Então, esta lição, queridos irmãos, é uma lição baseada no livro de Atos dos Apóstolos. E como sempre fazemos aqui, vamos a partir do livro de apoio. Aqui nós temos o livro de apoio do pastor José Gonçalves. É um livro que é importante que todo professor de escola dominical possa adquirir. Como já dito, né, é um livro de apoio. Há nesse livro informações que nós não temos na revista e que vão corroborar e enriquecer ainda mais o professor na abordagem de sua lição. Então, antes mesmo de iniciarmos o comentário da lição, nós queremos apresentar este livro e o autor, pastor José Gonçalves, ele apresenta aqui na página, logo na página de número 11, ele diz o seguinte: este é um livro de apoio às lições bíblicas de adultos da escola dominical produzida pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus, CPAD. Esse fato faz com que esta obra tenha as suas características próprias. Em primeiro lugar, é um livro que tem o propósito de discipular, isto é, de ajudar na formação do caráter cristão. Em segundo lugar, é um livro que serve de manual para o professor da EBD, fornecendo-lhe um conteúdo mais robusto, de forma que ele possa ter maior subsídio no preparo das suas aulas. Em terceiro lugar, é um livro que serve de introdução à eclesiologia no livro de Atos dos Apóstolos, sendo que o seu campo de pesquisa ficou restrito à Igreja de Jerusalém. Dessa forma,
esse comentário está limitado aos 15 primeiros capítulos do livro de Atos, que é o espaço dedicado à igreja de Jerusalém na narrativa lucana. Portanto, para aqueles que querem maior aprofundamento, outros comentários sobre o livro de Atos dos Apóstolos devem ser consultados. Então, na apresentação aqui, na introdução e apresentação do livro, o pastor deixa claro de que os objetivos pelo qual esse livro ele foi escrito, que é resultante da nossa lição, mostra também o perímetro de abordagem dentro do livro de Atos dos Apóstolos. Não será abordado todo o conteúdo de Atos, apenas o capítulo 1 ao capítulo 15, tanto que a última lição, no que nós citamos aqui, diz respeito à igreja em Jerusalém, ao concílio lá de Jerusalém. O pastor também apresenta a metodologia que ele usou na elaboração deste livro. Ele diz aqui na página de número 12, diz o seguinte: a metodologia usada nas lições bíblicas foi a expositiva, isto é, todas as ideias foram extraídas do texto bíblico de Atos dos Apóstolos e do seu contexto. Acredito ser essa metodologia mais adequada para o entendimento do sentido e significado tensionados pelo autor sagrado. Dessa forma, a exposição do texto foi feita a partir de uma análise indutiva do texto, isto é, partindo do particular para o geral. Assim, portanto, a estrutura dos comentários adotados nas lições bíblicas assemelham-se com as adotadas num sermão expositivo. Nós temos aqui um livro, alguns livros, para indicarmos para o preparo desta lição. Nós temos aqui Atos, Introdução e Comentário de Marshall, da série Cultura Bíblica da Vida Nova. Também um excelente comentário bíblico que você pode adquirir para preparar as suas aulas na Escola Bíblica Dominical. Nós temos também aqui o Proto-Pentecostes, Ações do Espírito Santo no Antigo Testamento, um livro da nossa editora, publicado por nossa editora, e que tem como autor o evangelista Alessandro Barreto. Ele vai falar sobre a ação do Espírito Santo no Antigo Testamento. E aqui nós temos este livro, que é uma obra que é importante que você possa adquiri-lo. E temos também um comentário bíblico da editora Vida, Atos, o Evangelho do Espírito Santo. Então, como os irmãos podem observar, o comentário bíblico do livro de Atos dos Apóstolos, comentários bíblicos, melhor dizendo, de Atos dos Apóstolos, serão ferramentas indispensáveis para que os irmãos possam preparar a sua aula e poder organizar e trazer uma aula bem objetiva, uma aula bem robusta para promover, assim, a edificação dos alunos. Agora, sempre tomar o cuidado de não exceder informação, trazer tantas informações e acabar trazendo tanta informação e o aluno acabar se perdendo nesse emaranhado de informações e, no final, esquecer da aplicação. Então, a igreja que nasceu no Pentecostes. Pastor Valber, esta lição é uma lição bem bíblica, é uma lição que vai trabalhar os 15 capítulos do livro de Atos dos Apóstolos. Então, é uma lição que tem como objetivo trazer mesmo, não só a reflexão sobre o modelo da igreja do primeiro século, como a igreja nasceu, mas, sobretudo, promover aquilo que o autor da lição ele trabalha aqui, doutrina, comunhão e fé. Promover isso na igreja local a partir do ensino e da experiência dessa lição da Escola Dominical. Exatamente, pastor. Uma lição importantíssima, uma lição vastíssima, uma lição da qual a gente pode extrair inúmeras lições, espirituais, mas que também tem muita doutrina, que tem muita teologia, enfim. E no meio da vastidão proposta por essa lição, a gente precisa realmente percorrer uma vereda, porque senão a gente, como o senhor disse, vai se perder na vastidão das informações, mas sem sombra de dúvida, pastor, a gente vai estudar aí, de certa forma, a eclesiologia, a gente vai estudar também a doutrina do Espírito Santo como talvez em nenhuma outra lição desse ano, e é claro, a gente vai mostrar que esse pentecostalismo,
ele não é um produto de um movimento histórico, mas ele é produto das Escrituras Sagradas. Eu sempre costumo dizer que nós, assembleanos, não somos apenas historicamente pentecostais. Nós somos biblicamente pentecostais, porque o Pentecostes está na Bíblia Sagrada, de uma forma especial, no livro de Atos dos Apóstolos. Então, vai ser uma lição importantíssima, da qual nós vamos extrair muitas lições e também, principalmente na área da eclesiologia e também da doutrina do Espírito Santo. Eu creio que vai ser importantíssimo, de vital importância para a igreja nesses últimos dias. E essa sua colocação, ministro, pontuado que nós não somos apenas historicamente pentecostais, mas biblicamente pentecostais, porque quando falamos de biblicamente pentecostais, embora que historicamente também esteja atrelado à igreja do primeiro século, né? Porque algumas pessoas acabam dizendo assim, não, historicamente pentecostais, então vocês vieram depois da reforma. Vocês, a igreja nova, e saíram da reforma e em decorrência final disso... Final do século XIX, início do século XX. Isso, vocês são novos ainda, vocês têm muito que aprender. Todo cristão tem muito que aprender. Sim. Agora, quando nós olhamos para a matriz, para a raiz, o cerne da coisa, nós veremos de que aqueles que não abraçaram essa visão bíblica, porque na verdade foi uma promessa que Jesus fez, que se cumpriu em Atos 2. Então, os que se divorciaram desta experiência, desta realidade, foi os que de fato acabaram esquecendo e desfrutando daquilo que o Senhor tinha preparado para a sua igreja. Na verdade, nós não trouxemos nada novo, aí falando do pentecostalismo dentro de uma perspectiva histórica, de Rua Azusa e tal. Eles não trouxeram nenhum assunto de pauta novo. O que eles trouxeram, na verdade, foi um retorno às Escrituras, como a reforma trouxe também um retorno às Escrituras, como a igreja ao longo da história, toda a igreja ao longo da história, a igreja fiel, a igreja que sempre se manteve fiel ao Senhor, vivenciou em toda a época e da história da igreja. Pois é, pastor. Então, que fique bem claro, não é que nós temos, eu disse isso, fiz essa colocação, nós somos biblicamente pentecostais, porque nós temos razões bíblicas para sermos pentecostais, e não apenas razões históricas. Lamentavelmente, aqueles que são cessacionistas terminam se privando de tesouros maravilhosos propostos por Deus para a nova aliança, que é a questão da atualidade do batismo no Espírito Santo e a manifestação de dons espirituais, e às vezes, lamentavelmente, até nos criticam, não é? Mas nós vamos ver, tanto na lição de hoje como em outras lições, que as bases do pentecostalismo são bíblicas e nós temos razões sobradas para continuarmos crendo e vivenciando a atualidade do batismo e a atualidade dos dons também, porque não vivenciar isso é viver, na realidade, uma eclesiologia mutilada. Perfeito. Então, nós somos biblicamente pentecostais e vamos provar isso à luz da Bíblia. Vamos para a próxima tela. A próxima tela, irmão Jonas, nós temos aí o mapa mental. Eu queria que o senhor pudesse ler e sintetizar o que é que a gente vai estudar essa semana. Sim, senhor pastor. O mapa mental nada mais é do que a lição distribuída em tópicos e em quadros gráficos. Nós temos no primeiro tópico a natureza bíblica do Pentecoste e logo acima tem a palavra apresentar. Qual é o objetivo do primeiro tópico? É apresentar a natureza do Pentecoste bíblico, que vai ser revelada a partir dos seguintes subtópicos: a natureza divina, um evento paralelo ao Sinai, centrada em Cristo e nos tempos bíblicos. Lembrando que a palavra apresentar, que é um dos objetivos, o objetivo principal dela é mostrar a natureza do Pentecoste bíblico no Antigo e no Novo Testamento. O segundo tópico, o propósito do Pentecostes bíblico. Nós temos como objetivo central revelar qual é o propósito. Aos subtópicos, promover a verdadeira adoração, que é um dos propósitos. Segundo tópico, que é subtópico, poder para testemunhar. E no terceiro e último tópico da lição, que tem por título Característica do Pentecostes bíblico, a função, o objetivo principal é explicar. Mas explicar o quê? Explicar uma experiência específica, explicar uma experiência definida e contínua e explicar as línguas e o amor. O professor se baseia nos seguintes objetivos. A lição tem como objetivos apresentar, revelar e explicar. Próxima tela.
E aí nós temos o textuário e um comentário breve sobre o textuário. O nosso textuário diz o seguinte: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 4. Tem um comentário da Bíblia de Estudo Pentecostal, que é do ano 2010. Ela diz o seguinte: línguas como um sinal externo inicial do batismo no Espírito Santo. Falar noutras línguas é uma expressão verbal inspirada mediante a qual o Espírito do crente e o Espírito Santo se unem no louvor ou na profecia, ou em profecia. Stemp, do 2010, página 1631. Próxima tela. A palavra-chave dessa lição é a palavra Pentecoste. Toda a lição está em torno dessa palavra, Pentecoste. Mas o que é o Pentecoste? A palavra-chave ela é definida da seguinte maneira. A palavra Pentecoste significa 50º. O vocábulo era usado para os 50 dias de regozijo que começava com a Páscoa. O termo Pentecoste originalmente designava a quarta festa conhecida por Deus estabelecida por Deus aos hebreus no Antigo Testamento. Nós temos vários versículos bíblicos, começando em Êxodo e terminando em Deuteronômio. Então, lembrando sempre que o Pentecostes, primeiro estamos falando no contexto histórico, Pentecostes é uma festividade religiosa judaica, estava dentro das festas do Senhor no Antigo Testamento, em que foi este momento em que Deus escolheu para cumprir a profecia de Joel no capítulo 2. Não é isso? Isso mesmo, pastor. Tem várias festas que foram estabelecidas por Deus no Antigo Testamento, principalmente no Pentateuco. E a festa de Pentecoste era uma dessas festas, e era justamente uma festa conhecida como sendo festa das semanas, festa da colheita ou festa do Pentecoste. Era um momento de muita alegria, era um momento de consagração, e foi justamente nesse dia que aconteceu a descida do Espírito Santo, sendo marcado com o batismo com o Espírito Santo e a manifestação do dom de línguas estranhas. Mostra-se também uma coisa muito importante no dia de Pentecoste. Nesse período, quando a gente observa todas as festividades de Pentecoste, por ela ser a quarta festa, realmente é o que o pastor Antônio Gilberto, saudoso pastor Antônio Gilberto, dizia. Ela é uma festa central, porque ela está no centro e as outras estão em torno justamente dela. Nada melhor do que este dia escolhido por Deus para marcar a descida do Espírito Santo. E na verdade era a maior de todas as festas, né? Nós temos aí 7 festas. Nós temos o Pentecostes, que é a quarta, que fica ao meio. No meio. Ao meio dessas festas. E era a festa que tinha, vamos assim dizer, um maior volume de participantes. E foi justamente esse momento que Deus escolheu para derramar a promessa, ou cumprir, melhor dizendo, a promessa, derramando do seu Espírito sobre a igreja, não só inaugurando a igreja, como a gente vai estudar, não só inaugurando a igreja, mas dando à igreja a virtude ou o poder para que esta igreja pudesse executar a missão para a qual ela agora estava recebendo pós a ascensão de Jesus. Sim, senhor, pastor. E vale também mencionar uma coisa na festa de Pentecostes. Por ser uma festa central, como o senhor está dizendo, e uma festa de uma grande quantidade de pessoas, muitos teólogos dizem que nesse período a cidade de Jerusalém simplesmente triplicava o número de pessoas. É por isso que em Atos dos Apóstolos a gente começa a ver evidências disso, que no livro de Atos dos Apóstolos diz que tinham pessoas de diversas nacionalidades que estavam ali, ou melhor, várias línguas. Naquele exato momento, ele disse, olha, nesse dia a cidade de Jerusalém não duplicava o número de pessoas, simplesmente triplicavam. Tem autores que vão bem mais adiante, mas seja duplicar ou triplicar o número de pessoas, que a gente sabe que a quantidade realmente era muito grande de pessoas, era uma festividade gigantesca e foi o dia escolhido por Deus para o cumprimento dessa promessa. O assunto está esquentando, vamos chegar agora no Pentecostes, mas claro, depois do nosso rápido intervalo. Voltamos já. Queridos irmãos, estamos de volta em seu programa Escola Bíblica Dominical e nesta oportunidade, iniciando mais um trimestre, e a lição de número 1 desta semana é a igreja que nasceu
no Pentecostes. No bloco anterior, nós trouxemos uma palavra introdutória e vamos agora comentar. Eu queria pedir a próxima tela, por favor. O primeiro tópico da nossa lição, a natureza do Pentecostes bíblico. Subtópico 1, de natureza divina. Subtópico 2, um evento paralelo ao Sinai. Subtópico 3, centrada em Cristo e nos tempos finais. Eu gostaria de pedir a próxima tela, por favor. E, presbítero Acres, nós temos aqui a natureza do Pentecoste bíblico. Nós trouxemos aqui a definição da palavra Pentecostes no bloco anterior, mas é importante para o professor fazer uma abordagem bem rápida, né, sobre o que é o sentido de Pentecostes, porque como na escola dominical nós temos sempre pessoas novas, temos novos convertidos, temos também amigos não evangélicos que de repente já acham que Pentecostes é derramamento do Espírito. Isso é a significação que houve do Pentecostes em Atos 2. Mas Pentecostes é uma festa judaica, não é isso? Pois não, pastor. Pentecostes se trata de uma festa judaica e foi nesse período, essa festividade, que ocorreu o derramamento do Espírito Santo. Aqui na tela, né, nos mostra que a festa de Pentecostes é essa festa chamada de Shavuot, que quer dizer semanas. Conforme Deuteronômio capítulo 16, versículo 16, esta festividade possui alguns nomes diferentes. Isso é importante citar, porque às vezes o leitor, na hora da interpretação, ele pode ter dificuldade por se deparar com alguns nomes, né, dessa festividade e não conseguir identificar e acabar se perdendo nas informações. Mas a festa de Pentecostes também é chamada de Festa das Semanas, que se refere a 7 semanas após a oferta da primícias, conforme Êxodo capítulo 34, versículo 22, Deuteronômio capítulo 16, versículo 10 e 2 Crônicas capítulo 8, versículo 13. Além de ser chamada de Festa das Semanas, a festa de Pentecostes também é distinta na Bíblia como festa da colheita, referindo-se à conclusão das colheitas de grãos. Em Êxodo capítulo 23 e versículo 16 a gente encontra essa informação, e também festa de Pentecostes, referindo-se ao período de 50 dias após a oferta das primícias que acontecia junto com a festa dos pães asmos. Essa informação está contida em Levítico capítulo 23 e o versículo de número 16 a 18. Se possível, a próxima tela, que também tem uma informação sobre a festa de Pentecostes, que traz aqui o objetivo desta festa. Qual era o objetivo da festa de Pentecostes? A festa de Pentecostes era uma festa basicamente agrícola, que era celebrada no fim da primavera, quando a nova colheita de trigo ela era colhida. Êxodo capítulo 23, versículo 14 ao 16. Então, como podemos ver, esta festa ela segue o mesmo princípio da festa das primícias, que é o de agradecer a Deus por tudo que Ele tinha providenciado para o povo, reconhecendo a bênção do Senhor, conforme Deuteronômio 16 e 10. Ou seja, as festas judaicas nada mais eram do que o momento em que o povo eles se reuniam para adorar a Deus, para agradecer a Deus pela bondade que o Senhor havia feito sobre o seu povo. Então era uma forma do povo relembrar aquilo que o salmista ele disse no Salmo de número 103, que deveria lembrar ou não esquecer dos feitos do Senhor, né? Que essa lembrança geraria uma gratidão no coração do povo e automaticamente levava o povo à gratidão, como por exemplo a festa da Páscoa, que faziam com que eles lembrassem da libertação que eles receberam do Senhor, do Egito, né? Quando o Senhor os libertou do Egito. Então essas festas tinham esse propósito de gerar adoração, de gerar essa convocação para o povo agradecer a Deus. Aqui há um comentário do evangelista Alessandro Barreto no seu livro, O Proto-Pentecoste, tanto na página 56, 57, 58, ele diz assim: as festas de Israel, além de sua literalidade, contam de maneira simbólica a forma universal e cronológica da história da salvação, desde a morte de Cristo na cruz como Cordeiro Pascual até a sua segunda vinda de forma gloriosa. O que isso significa dizer? Que as festas elas foram estabelecidas pelo Senhor, elas têm um sentido histórico que ocorreram, mas também tem o seu sentido profético, tem o seu simbolismo profético. A palavra de Deus nos mostra 7 festas judaicas
que tiveram o seu cumprimento e que também apontam para um cenário escatológico, como, por exemplo, a festa da Páscoa, que fala-nos de redenção e libertação, aponta para o sacrifício de Cristo. A festa dos pães asmos, que aponta para a santificação, que o pão sem fermento simboliza a remoção do pecado através de Cristo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Né? A festa das primícias, que ocorria o domingo após a festa da Páscoa, relembra ou aponta para a ressurreição de Cristo, a vitória de Cristo sobre a morte. E como disse o professor Jonas, que a festa de Pentecostes ela tem essa centralidade. Por se tratar de 7 festas, ela, por ser a quarta, ela está no meio. 3 festas antes dela, 3 festas após. Então essa festa de Pentecostes ela está no meio dessas festas, demonstrando sua centralidade, que aponta para a descida do Espírito Santo. As demais festas de trombeta, de expiação e de tabernáculos vão ainda, no sentido profético, se cumprir, porque enquanto a festa da Páscoa, a festa do Pães Asmos e das primícias já tiveram o seu cumprimento em Cristo, a festa de Pentecostes ela tem o seu cumprimento atual, porque se cumpriu e continua se cumprindo, porque Jesus continua enchendo a sua igreja com o Espírito Santo, os dons não cessaram, não terminou na era apostólica, a igreja desfruta ainda do poder do Espírito Santo, e as demais festas apontam para um cenário escatológico que o próprio Pedro, quando ele vai falar, ele também revela esse cenário escatológico que aponta para o final das últimas coisas. Né? Então, só para finalizar a minha fala ainda sobre a festa, assim como a festa era central no calendário dos judeus, o revestimento de poder pelo Espírito Santo é fundamental, central para o cristão. Isso, pastor Valber, a gente vê que há o próprio autor da lição trouxe aqui, né, que o que o irmão Agnes colocou é justamente a síntese do subtópico 2 e 3 do primeiro tópico da lição. Pois não. Que ele vai falar sobre um evento paralelo ao Sinai, e aí ele aponta as 2 alianças, né? Sim. Todas essas questões das festas do Senhor, são as 7 festas do Senhor. Eram festas que foram orientadas por Deus para que os judeus pudessem celebrar a colheita, agradecer a Deus, mas que tinham, sobretudo, uma essência profética, porque apontavam para a obra de Cristo. E aqui no subtópico 3, ele vai falar sobre centrada em Cristo e nos tempos finais. O autor da lição ele diz o seguinte: na sua pregação no dia de Pentecostes, Pedro deixou claro que esse evento estava totalmente ligado a Jesus. Ele mostrou que o derramamento do Espírito Santo estava diretamente relacionado à morte, ressurreição e ascensão de Cristo. Atos 2, 23, 24 e 32, 33. Isso significa que, embora o Pentecostes seja uma manifestação do Espírito Santo, ele também é cristocêntrico, ou seja, tem Cristo como seu centro. Sem a cruz de Cristo, o Pentecostes perderia seu verdadeiro significado, pois não há Pentecostes sem a cruz. E aqui, essa palavra que o pastor traz, não há Pentecostes sem a cruz, você tem, assim, não só o significado, remetendo ao significado do Pentecostes cristão, porque o Pentecostes sem a cruz, como festa judaica, continuaria, como continua. Mas não há Pentecostes cristão sem a cruz, porque que o próprio Senhor Jesus, isso na lição que nós estudamos, na lição sobre o Evangelho de João, Jesus disse que se ele não fosse, o Consolador não viria. Então, para que Jesus fosse, Jesus precisava morrer, ressuscitar, ser glorificado para entrar dentro daquele texto lá de João capítulo 7, versículo 37 ao 39, em que João vai dizer que o Espírito ainda não havia sido dado aos apóstolos, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Exatamente, pastor. O senhor falou uma coisa aqui que eu gostaria de enfatizar mais, que é justamente essa comparação das alianças, a antiga e a nova aliança. Então, a antiga aliança é a lei, a nova aliança, a dispensação, como a gente diz, né, da graça,
que vai ter como protagonista a pessoa do Espírito Santo. Então, uma era a realidade do povo de Deus antes, não é, da consumação do sacrifício de Cristo, isto é, na antiga aliança, e outra seria a realidade espiritual do povo de Deus depois do sacrifício de Cristo, inclusive ensejando o Pentecoste. Há um texto, pastor, que mostra essa diferenciação de realidades espirituais entre antiga e nova aliança, inclusive no que diz respeito à ação do Espírito Santo, que está em 2 Coríntios capítulo 3, não é? Versículo de número 6 a seguir. Eu acho esse texto extraordinário, maravilhoso. Diz assim, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6, o apóstolo Paulo diz, o qual nos fez também capazes de ser ministros do Novo Testamento. Isso aqui é algo tremendo, né? Isso é algo profundo. Porque, é claro, o mediador da antiga aliança, Moisés. O mediador da nova aliança é Jesus. Foi ele quem consumou a sua obra na cruz do Calvário, possibilitando a salvação e todas as bênçãos decorrentes da salvação. É isso, não apenas a salvação em si, o perdão de pecados em si, mas todas as bênçãos decorrentes da salvação, inclusive o Pentecostes. Mas, ao passo que o mediador da nova aliança é Cristo Jesus, talvez o principal homem que foi chamado para trazer a interpretação das verdades espirituais e doutrinárias da nova aliança foi o apóstolo Paulo. Por isso que ele está dizendo, olha, nós somos ministros do Novo Testamento. Mas ele prossegue dizendo o seguinte, não da letra, se referindo à lei, mas do Espírito. Olha a contraposição entre lei e Espírito, não é isso? Aí dizendo, porque a letra mata, se referindo à lei. Não é porque a lei era má. A Bíblia nos diz que a lei era perfeita, justa e boa. Mas a lei tem como um dos seus objetivos mostrar a pecaminosidade do homem e mostrar ao homem a impossibilidade dele salvar-se a si mesmo. E aí a lei, ao mesmo tempo que revela o pecado do homem, revela a impossibilidade desse homem caído resgatar-se a si mesmo, ela aponta para aquele que teria a solução, que é Cristo. Então, ele diz não da letra, porque a letra mata. Não tem nada a ver com anti-intelectualismo aqui, né, pastor? Apologia à ignorância. Tá vendo, né? Para a gente estudar, porque Paulo disse que a letra mata. Nada disso. A letra aqui é a lei do Senhor, não é? Aí ele diz, e o Espírito vivifica. Veja, ele sempre colocando, não é, essas duas realidades distintas, letra, lei e Espírito. Aí ele diz, e se o ministério da morte... Olha como a antiga dispensação é chamada, ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés por causa da glória do seu rosto. Mas ele termina o versículo dizendo, a qual era transitória. Ele está dizendo, o ministério da morte, a lei, a antiga aliança, foi gravada em pedras e veio em glória. Só que era uma glória transitória. Era uma glória, tem outro versículo que diz desvanecente, que ia diminuindo de pouco em pouco. E foi exatamente isso que aconteceu. A lei começou brilhando, mas ela foi perdendo o seu brilho, o seu fulgor, até ela se apagar totalmente na pessoa bendita de Cristo, para quem ela apontava. Onde é que eu quero chegar com esse raciocínio todo? No versículo 8, que ele diz assim, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Então, o apóstolo Paulo está dizendo que a nova aliança, que nós, não é, crentes pentecostais também conhecemos como a dispensação da graça, é também chamada do ministério do Espírito Santo. Só que esse Espírito Santo só veio pelos méritos de Cristo na cruz do Calvário. Então Jesus consuma o seu sacrifício na cruz do Calvário, depois ressuscita. Depois que ele ressuscita, lá em João capítulo 20, ele concede o Espírito Santo aos discípulos, ali como habitação, como regeneração e habitação do Espírito Santo, e ato seguinte, ele reitera a promessa do batismo com o Espírito Santo. E aí, em Atos 2, no dia de Pentecoste, cumpre-se essa promessa, que era a promessa feita pelo Pai em Joel capítulo 2, mas é uma promessa confirmada por Jesus durante o seu ministério e mesmo depois do seu ministério. Depois dele ressuscitado, as suas últimas palavras foram sobre batismo com o Espírito Santo. E aí sim, pelos méritos de Cristo na cruz do Calvário, começa um novo tempo espiritual, uma nova era espiritual, uma nova realidade espiritual, caracterizada pela habitação do Espírito Santo e pelo revestimento de poder do Espírito Santo na vida dos crentes. Então, o Pentecoste só foi possível por causa do Calvário, não é? E o Calvário inaugura uma nova e superior aliança em relação
a antiga aliança. Então essas comparações de alianças, pastor, essas comparações de testamento é algo tremendo. Não é? E nós somos privilegiados, porque vivemos em um novo tempo espiritual em que a gente tem muito mais ferramentas espirituais do que os nossos pais tiveram na antiga aliança. Vamos para o segundo tópico de nossa lição. Segundo tópico, o propósito do Pentecostes bíblico. Promover a verdadeira adoração, poder para testemunhar. Vamos para a próxima tela. E aí, irmão Jonas, o propósito do Pentecostes bíblico. Aí nós já falamos, já foi falado sobre o Pentecostes, a comparação entre Antiga e Nova Aliança, e aí nós temos o cumprimento da promessa que de Deus se deu em Jerusalém, Samaria, Damasco, Cesareia e Éfeso até os confins da terra. O dia de Pentecoste, o cumprimento da promessa se deu justamente em Jerusalém, Samaria, Damasco, Cesareia, e está em negrito até os confins da terra. Esse é um dos propósitos, né, do propósito maior, que é o propósito de Pentecoste, do Pentecoste bíblico. Nós podemos destrinchar esses propósitos a partir da próxima tela que vai aparecer. Nós podemos ver, o primeiro propósito é que o dia de Pentecoste marcou a descida do Espírito Santo. Já foi comentado aqui pelo pastor Nadir Jacques, pelo pastor Valber, que em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, capítulo 2, marca realmente a descida do Espírito Santo. Então, um dos propósitos do Pentecoste bíblico é marcar a descida do Espírito Santo, a vinda do Espírito Santo, de maneira para habitar nos crentes. Outro propósito também é marcar o cumprimento da promessa que foi feita em Joel, capítulo 2, versículo 28 e versículo de número 32. O cumprimento dessa promessa está em Atos, capítulo 1, versículo 4 e versículo 5. Ou seja, nós temos o propósito que marca a descida, temos o propósito que marca o cumprimento da promessa que está acontecendo naquele exato momento, e também um dos propósitos do Pentecoste bíblico é estabelecer a igreja. No dia de Pentecoste, a igreja foi estabelecida. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 5. Então, esses são alguns dos propósitos do Pentecoste. Claro que vai se falar ainda do batismo com o Espírito Santo, dos dons espirituais que estão atrelados a este evento. Mas, inicialmente, pastor, nós podemos falar da descida, do cumprimento da promessa e de uma igreja estabelecida. Em outra tela vai aparecer já outros propósitos. Sim, aparece agora nessa tela um propósito importantíssimo. Está sendo citado Joel, capítulo 2 e versículo 28, logo em cima nessa tela. Há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Este mesmo versículo, ou melhor, esta mesma promessa que se cumpre no dia de Pentecostes, ela tem objetivos e propósitos bem claros. Vai ficar mais claro agora na divisão desses tópicos que aparecem aí. Qual o primeiro propósito? Vamos começar com perguntas e respostas? Entre tantos propósitos, vamos começar a partir de Joel 2, verso 28, e o seu cumprimento em Atos dos Apóstolos. Um dos propósitos, a quebra do preconceito racial, ou seja, é para toda a carne. O Pentecostes do Novo Testamento, com a descida do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, a manifestação dos dons espirituais, quebra um conceito racial, é para toda a carne. Não é para um grupo em particular, não é somente para o judeu, não é somente para o gentil, é toda a carne. Outra coisa, quebra o preconceito sexual, não é determinado, não está sendo dado só a homens ou só a mulheres, está sendo dado a filhos e sendo dado a filhas, ou seja, está sendo dado a homens, a mulheres, a filhos e a pais. Outro preconceito que é quebrado, o preconceito etário, é dado para os velhos e para os jovens. Isso é tão importante porque no Antigo Testamento, naquilo que o nobre pastor Valber estava comentando aqui, como era a Antiga Aliança, né? Na Antiga Aliança a gente tem coisas intermitentes, mas na Nova Aliança ela é dada para todos, não é dada somente para um grupo. Aí, para quem é do mundo pentecostal e aqui das Assembleias de Deus, sabe que o Jesus que batiza um homem com 99 anos de idade, ou até mais do que isso, se Deus lhe der vida, batiza também criança com o Espírito Santo. É a coisa mais linda que a gente tem vivenciado nos nossos congressos aqui. Então, quebra essa questão etária. Quebra outro também, o preconceito social, ou seja, não é dado para os pobres, não é dado somente para os ricos, não é dado para o leigo, não é dado somente para quem é doutor, entre aspas, é dado
para a igreja de maneira geral. É dado por servo, é dado para servo, é dado por senhor. Quando digo senhor, no sentido de ser um líder, de ser um patrão, um comandante. Então, assim, veja que o propósito do Pentecoste bíblico é isso aí. O batismo está acessível para aquele que é crente e salvo em Cristo Jesus. E vale destacar, só reforçando o que nós aprendemos aqui quando estudamos o livro de João, é que embora que essa ação, esse derramar esteja marcado, sobretudo na nova aliança, o Espírito Santo no Antigo, ele atuava sobre alguns líderes de maneira específica, atuava sobre estes líderes, capacitando esses líderes, mas não para o leigo, porque o texto diz, e há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Ora, se há uma promessa de que haveria de ser derramado sobre toda a carne, significa dizer de que esta promessa não estava disponível para todo mundo no Antigo Testamento. Não era algo restrito, né? Isso. Ou seja, antigamente era restrito para um grupo de pessoas, agora todos podem desfrutar desse privilégio. Inclusive o apóstolo Paulo, em Gálatas 3:14, ele diz assim, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Ou seja, em Cristo Jesus é que recebemos o Espírito prometido. Então vamos para a próxima tela, por favor. E aí nós temos, Pastor Valber, características do Pentecostes bíblico. Uma experiência específica, uma experiência definida e contínua em as línguas e o amor. Exatamente, pastor. Então, já vimos aqui a questão das festas, né, judaicas, e o irmão Agnes fez excelentes colocações acerca dessas festas. Cada uma delas, né, tipificava uma realidade futura, que é o que o próprio apóstolo Paulo disse, tudo quanto foi escrito para o nosso ensino foi escrito. E ele estava falando ali sobre o Antigo Testamento, porque o Novo Testamento ainda não tinha sido escrito. Então, quando ele diz tudo que foi escrito, está se referindo ao Antigo Testamento. E também, o próprio autor dos Hebreus vai dizer que essas realidades do Antigo Testamento eram sombras e eram figuras daquilo que estava por vir. Então, na Nova Aliança, nós temos a exata imagem das coisas e, portanto, o cumprimento de todas elas. E, é claro, uma visão muito mais amplificada dessa realidade que estava um tanto nebulosa no Antigo Testamento. Dia de Pentecostes, o Pentecostes em si, a gente já viu, a Páscoa aponta para o sacrifício de Cristo, pães asmos aponta para a vida de santificação e consagração, primícias aponta para a ressurreição de Cristo e daquele grupo, né, das primícias, que ressuscitou depois da ressurreição de Cristo, que a gente muitas vezes passa despercebido lá em Mateus capítulo 27, e Pentecostes, marcando justamente essa descida do Espírito Santo. Não apenas para efeitos de habitação e regeneração e habitação, como nós já vimos, mas agora para esse batismo no Espírito Santo. E aí nós terminamos divergindo, não é, dos nossos irmãos cessacionistas, porque eles entendem que o batismo com o Espírito Santo ele acontece quando dá conversão. Ou seja, eles confundem o batismo com o Espírito Santo com a habitação do Espírito Santo que todos têm. Mas nós que somos biblicamente pentecostais entendemos que o batismo com o Espírito Santo é uma bênção decorrente da salvação. E esse batismo com o Espírito Santo vai acontecer pela primeira vez justamente em Atos capítulo 2. Em Atos capítulo 2, versículo 1 está escrito, não é que a gente já falou tanto, mas ainda não leu, né? Atos capítulo 2. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, não é? 50 dias depois da Páscoa, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E é interessante, versículo 3, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. É aquilo que nós estávamos falando agora. A atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento foi esporádica e foi seletiva. Aqui não. Todos os crentes que estavam reunidos, não é, receberam a promessa do Espírito. Está escrito, olha, foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, ou seja, sobre todos eles. E no versículo 4,
a promessa em si se cumpre, porque ele diz, e todos foram cheios do Espírito Santo. E essa expressão aqui, pastor e queridos companheiros, e o telespectador também, nesse contexto aqui, ser cheio do Espírito Santo é ser batizado com o Espírito Santo. Então, é uma nomenclatura referente ao batismo com o Espírito Santo. Por que a gente sabe disso? Porque em Atos capítulo 1, Jesus disse. Jesus reiterou essa promessa, dizendo, né, em Atos capítulo 1, só para a gente citar, versículo 5, diz, porque na verdade, isso é Jesus falando, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Em Atos 2, capítulo 4, acontece esse enchimento do Espírito Santo. Então, eles já eram a habitação do Espírito Santo, recebem agora o poder do Espírito Santo, o revestimento do Espírito Santo. Aí diz, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Eu sei que o tempo desse bloco acabou, mas só para a gente pontuar, eu acho que a gente vai desenvolver mais no próximo bloco, pastor, mas só para deixar claro, esse batismo com o Espírito Santo tem como evidência inicial, como sinal visível, o falar em outras línguas. E não é uma língua aprendida, não é uma língua manipulada, não é uma língua repetitiva, é uma língua que o Espírito Santo nos concede que falemos. Então é uma bênção disponível para todos os salvos, e a gente vai ver que essa bênção está disponível também para os dias de hoje, e não foi algo restrito, não é o primeiro século. Eu vou pegar essa sua afirmação para transformar em pergunta, para deixar como um link para o próximo bloco. Certo. Ser batizado no Espírito Santo é a capacidade humana de aprender línguas, ou a habilidade que o indivíduo recebe de Deus como uma experiência pós-conversão? Ou o batismo no Espírito Santo, na verdade, é a conversão? Mas isso nós estaremos comentando depois do nosso rápido intervalo. Voltamos já. Queridos irmãos, estamos de volta para o último bloco do seu programa Escola Bíblica Dominical. Esta semana estudando a primeira lição, que tem como título A Igreja que Nasceu no Pentecostes. E no bloco anterior nós deixamos aqui a deixa, né? O batismo no Espírito Santo é a conversão, é a regeneração, você recebe quando se converte. O batismo no Espírito Santo é a capacidade natural que as pessoas têm de aprender línguas estrangeiras. O que é, de fato, o batismo no Espírito Santo? É uma experiência pós-conversão? Vamos para a próxima tela, por favor. Nós temos aí características do Pentecostes bíblico, uma experiência específica. Presbítero Agnes, nós comentamos, né, no bloco anterior e deixamos como pergunta para este bloco, porque algumas pessoas, quando falam de batismo no Espírito Santo, existe uma diversidade de acepções e conceituais que se tem colocado sobre este tema. Há quem diga, como o pastor Valber introdutoriamente trouxe, né, no bloco anterior, há quem diga que o batismo no Espírito Santo é quando o indivíduo aceita Jesus como Salvador, ele está sendo batizado. Confundem batismo com o selo do Espírito Santo. Outros dizem que o batismo no Espírito Santo é a capacidade que o indivíduo tem de aprender idiomas. Então, a capacidade que o indivíduo tem, se ele tem habilidade para idioma, então isso é batismo no Espírito Santo. Outros dizem não é a capacidade de idiomas, é um ato sobrenatural, mas que pode ser aprendido, tanto que existem instituições aí, país afora, que tem cursos de língua estranha. O indivíduo vai para lá a aprender língua estranha. O que de fato, do ponto de vista bíblico, já que estamos falando de Pentecostes, o que de fato é o batismo no Espírito Santo? O batismo no Espírito Santo é para qualquer pessoa pode ter o batismo no Espírito Santo? O batismo no Espírito Santo é só para algumas pessoas? Como é que a Bíblia trata esse assunto? Pois não, pastor. Essa resposta que o senhor pede, eu preciso respondê-la, né, biblicamente. O que é que a Bíblia fala sobre essa experiência? Primeiro, que é uma experiência após a conversão. É uma experiência específica. Não está restrita para um grupo seleto de pessoas, como já foi aqui bem falado pelo nosso professor Jonas, que distingue ali, ou separa, ele elencou aqui todas as características que foram
os propósitos do batismo com o Espírito Santo, do Pentecostes, que alcançou filhos e filhas, servos, pais. Ou seja, isso já mostra que não é para um grupo específico. É para todos aqueles que aceitaram a Jesus como seu único e suficiente Salvador e creem no batismo. Porque há muitos que entregaram a sua vida a Cristo, que se converteram, mas não desfrutam desse privilégio. A igreja tem o privilégio de desfrutar do batismo com o Espírito Santo e dessa experiência que é o falar em línguas. Mas o que é que a Bíblia fala sobre isso? Atos capítulo 2, né, que é o texto que está sendo abordado, o versículo 1 ao 4, vale a pena reler, nos diz assim: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Aqui, no texto bíblico, é possível encontrar algumas verdades bíblicas acerca do batismo, especialmente desse sinal que é o falar em línguas. Primeiro, que o falar em outras línguas é uma manifestação sobrenatural do Espírito Santo. Isso indica dizer aquilo que o pastor Valber estava falando. Não é algo que é aprendido em um curso, não é algo que o homem por si só ele queira falar. É possível que alguém fale línguas estranhas, mas não seja uma língua estranha promovida pelo Espírito. Seja uma imitação, que é um falar em línguas falso, não é? Mas não é algo que é concedido pelo Espírito. Biblicamente falando, baseado aqui em Atos 2, nos mostra que o falar em línguas é uma ação direta do Espírito Santo na vida do homem. O texto nos mostra que todos, em primeiro lugar, foram cheios do Espírito Santo. Em segundo lugar, o Espírito lhes concedia que eles falassem. Então, falar nas outras línguas é uma manifestação sobrenatural do Espírito Santo. A segunda verdade é que falar em outras línguas é um sinal externo inicial do batismo com o Espírito Santo. Ou seja, é uma confirmação física e real que realmente o indivíduo foi cheio do Espírito Santo e ele foi batizado. Porque há quem diga que foi batizado em sonhos. Sonhou falando em língua e diz que é batizado com o Espírito Santo. E isso não é uma verdade bíblica. O falar em línguas, o batismo com o Espírito Santo, ele é evidenciado com esse sinal externo. Há duas coisas que é preciso observar aqui em Atos 2, que os discípulos falaram e houve testemunhas que eles falaram. Os povos que estavam ali, devido a uma festa, ficaram impressionados por eles falarem aramaico, porque eles eram galileus, e ouvirem eles falar na sua própria língua. Então, em primeiro lugar, é uma manifestação sobrenatural do Espírito. Em segundo, é o Espírito Santo que concede, não é? Porque é um sinal externo, inicial do batismo. E em terceiro lugar, falar em línguas também, o apóstolo Paulo considera como um dom. Porque o texto nos mostra que é o Espírito quem concede. E a palavra de Deus nos mostra que é o Espírito quem opera todas as coisas e reparte como quer. Então, o batismo com o Espírito Santo nada mais é do que a operação do Espírito e o querer de Deus sendo manifestado na vida da sua igreja. E pastor Valber, então fica claro que o batismo no Espírito Santo é para os salvos. Sim. A Bíblia diz que o Espírito que o mundo não pode receber porque não vê nem conhece, mas vós o conheceis porque está convosco e estará em vós. Está com, ali Jesus está falando, está com, mas estará habitando, né, dentro. E também o que o batismo, em linhas gerais, que o irmão Agnes trouxe, é que é uma obra distinta e a parte da regeneração. Exatamente, pastor. Nós vimos um pouco disso no trimestre anterior, não é? Analisando
o Evangelho de João, e isso fica muito claro. Vale a pena a gente revisitar esse texto, que é de João capítulo 20, versículo número 22, porque veja, João capítulo 20, versículo 22 é uma consequência de uma promessa feita por Jesus em João capítulo 7, a partir do versículo número 37, quando ele diz que quem cresce nele, rios de água viva correriam do seu interior, e isso dizia ele do Espírito, porque o Espírito Santo ainda não lhes fora concedido, porquanto Jesus ainda não havia sido glorificado. Então aqui em João capítulo 20, Jesus já estava glorificado. Ele já havia ressuscitado com o seu corpo glorioso e ele vai fazer algo, não é? Que não faz sentido a gente entender que o Espírito Santo agia no Antigo Testamento da mesma forma como age no Novo Testamento, porque senão essas promessas feitas pelo próprio Jesus, tanto em João capítulo 14, lançando para o futuro, ele habita convosco, mas ele estará em vós, não é? Eu vou rogar ao Pai. Quando eu for, não é, para o Pai, eu vou rogar ao Pai que envie um outro Consolador. Ora, essas promessas futuras acerca do Espírito Santo perderiam seu sentido se a ação do Espírito Santo no Antigo Testamento fosse exatamente igual à do Novo Testamento. Seria um anacronismo. Não é? Então, depois de Jesus ressuscitado e glorificado, aí ele diz, capítulo 20, versículo 22, e havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Não é? Então aqui sim, o Espírito Santo passa a habitar nos discípulos, não é? E os discípulos eram crentes, eram salvos em Cristo Jesus. O próprio Jesus testemunhou sobre a sua salvação. Então, para esses salvos, em Atos 2, se cumpre a promessa do revestimento de poder. E essa promessa, não é, que foi reiterada por Jesus em Atos 1, inclusive em Atos 1:8. Vocês receberão o poder do Espírito Santo. Se cumpre em Atos capítulo 2. E em todas as demais ocasiões, no livro de Atos, em que a gente vê Jesus batizando com o Espírito Santo, com a evidência do falar em outras línguas, ele faz isso na vida daqueles que ouviram a mensagem do Evangelho, creram e depois disso, e somente depois disso, foram batizados. Como, por exemplo, em Atos capítulo 10, no episódio de Cornélio. Eles estavam ouvindo a mensagem do Evangelho, eles creram no Evangelho e por isso foram batizados. E há também um último texto, pastor, que eu só quero mencionar, só para corroborar isso que o senhor falou, não é que a gente está enfatizando isso. Uma coisa é a regeneração, outra coisa é o batismo com o Espírito Santo. Agora, o batismo com o Espírito Santo é somente para os regenerados, não é? Que, como disse o irmão Agnes, creem, e eu acrescentaria mais, buscam. É que fique bem claro para todos os telespectadores que batismo com o Espírito Santo é uma questão de busca. Jesus disse, fiquem em Jerusalém, e vocês vão ficar lá orando, vocês vão ficar lá buscando até que do alto sejam revestidos de poder. E quando Jesus disse aquele... pedi dar-se-vos-á, buscar e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, aí disse assim, e isso disse ele do Espírito Santo. É do Espírito Santo que Jesus está falando ali. Então, só para fechar, pastor, em Atos capítulo 19, que é um episódio muito curioso, não é? Muito interessante, que é o avivamento que acontece na cidade de Éfeso, na igreja de Éfeso. É. Aí ele diz assim no capítulo 19, versículo 1, sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e achando ali alguns discípulos. Veja, o texto vai prosseguir, no versículo 2, disse-lhes, Paulo disse a esses discípulos, recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram, nós nem ainda ouvimos que haja o Espírito Santo. Então, eles eram crentes, já depois da consumação do sacrifício de Cristo, mas por falta de esclarecimento não sabiam que era a habitação do Espírito Santo. Eles não sabiam que o Espírito Santo estava neles. Aí Paulo diz assim, no versículo 3, perguntou-lhes então, em que sois batizados então? E eles disseram, no batismo de João. Mas Paulo disse, certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus, batismo em águas, da nova aliança, não é? E versículo 6, e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam línguas e profetizavam. Então aqui eles foram batizados com o Espírito Santo. Aí alguém pode dizer, mas eles não eram crentes. Eles eram crentes. A Bíblia diz que eles eram discípulos. E o pastor Ezequiel Soares, pastor Nath Jackson, ele disse que essa nomenclatura discípulos no Novo Testamento só é usado para os salvos. Em momento algum, essa nomenclatura discípulos é usada para pessoas não crentes, só para os crentes. Confirmando assim que o batismo com o Espírito Santo é uma promessa garantida para quem já é salvo, para quem crê e para quem busca. É isso que talvez esteja faltando para alguns, inclusive para os cessacionistas, né, pastor? Vamos para a próxima tela. Próxima tela, o batismo no Espírito Santo
outorgará ao crente ousadia e poder celestial para esse realizar grandes obras em nome de Cristo e ter eficácia no seu testemunho e pregação. E eu queria deixar aqui, irmão Jonas, uma pergunta que é comum aparecer na sala de escola dominical quando vai se falar sobre batismo no Espírito Santo. E aliás, em uma determinada escola, houve até vamos dizer assim, uma briga, né? Um atritozinho entre dois alunos na escola dominical, que quando se estava tratando sobre este assunto, batismo no Espírito Santo, um defendeu que Jesus era batizado no Espírito Santo e outro disse que Jesus não era batizado. A outra diz, olha, a pomba desceu, assim como a pomba desceu sobre Jesus, assim o Espírito Santo desceu sobre a igreja do primeiro século. Jesus era batizado no Espírito Santo, irmão Jonas? Que história é essa? Que história é essa, né? Uma das evidências do batismo com o Espírito Santo, e no livro de Atos dos Apóstolos é muito bem claro, são as línguas estranhas, né? Se o texto dissesse que houve realmente, Jesus tivesse falado em línguas estranhas, aí poderia dizer ele foi batizado. O problema é que o texto faz silêncio concernente a isso, ou melhor, em nenhum dos evangelhos, nem Marcos, nem Lucas, ninguém fala sobre isso. Geralmente quem se utiliza desse recurso é para negar o batismo com o Espírito Santo da maneira como o livro de Atos propõe. É para os salvos, regenerados em Cristo Jesus e com evidência de falar línguas estranhas. Quer dizer, sem a evidência de línguas estranhas, batizado seria simplesmente aquele que entrou na igreja. E duas coisas que precisam ser pontuadas aqui. Primeiro, Jesus é o agente batizador. João disse que Jesus era quem batiza. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Primeiro, ele é o agente que batiza. Segundo, João diz que aquela pomba desceu sobre Jesus não era como sinal do batismo, é como um sinal da sua messianidade. João capítulo 1, versículo 31 em diante diz assim: eu mesmo não conhecia, mas vim batizando com água, a fim de que ele fosse manifestado a Israel. E João testemunhou dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem você vir descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu mesmo vi e dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. Uma outra coisa importante, irmão Jonas, pontuar ainda sobre esse tema do Espírito Santo, nosso tempo já está apertado, mas rapidamente, que a gente não pode deixar de mencionar, é que essa experiência não foi uma experiência que ficou circunscrita à igreja do primeiro século. É uma promessa que diz respeito à igreja em todas as épocas, em todas as eras, em todos os lugares, até a consumação dos séculos. Com certeza. Quando o senhor está falando, pastor, eu só venho à mente uma fala do nobre pastor Ezequias Soares. Acho que foi uma fala resumida, mas bem pontual. Ele disse: o evangelho, melhor, o cristianismo bíblico, ele é pentecostal. Por qual razão? A igreja ela é fundada no Calvário e na ressurreição de Cristo, mas ela é inaugurada no dia de Pentecostes. Ou seja, aquele fogo do Pentecoste, ele continua com a igreja. Não existe nenhum versículo nas Escrituras Sagradas, só se alguém quiser tirar fora de contexto, que diga que Jesus deixou de batizar com o Espírito Santo com a evidência inicial de línguas estranhas, que a manifestação dos dons espirituais simplesmente cessaram e ficaram restrita ao primeiro século. É um ato contínuo, é um ato definido. Por sinal, para ter uma base bíblica para isso, primeiro livro de Coríntios, capítulo, se o senhor me permite, pastor, primeiro livro de Coríntios, capítulo 14, e o versículo de número 37 e o 38, 37, 38 e 39. Mas para ficar mais específico, o versículo 39 diz assim: portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar, e não proibais falar línguas. Essa expressão, não proibais falar língua, antes que se diga que esse texto está voltado somente para a igreja de Coríntios, é claro que Paulo está recomendando os irmãos em Corinto, mas isso aqui é um princípio para o povo evangélico, é um princípio para o crente.
a gente não pode em nenhum momento proibir da pessoa falar em línguas. E o texto bíblico de Tessalonicenses ainda diz assim, não extingai, ou melhor, não abafe o Espírito. Então, nós temos argumento suficiente para dizer que isso é normal até o dia de hoje, é contínuo. Porque aí se cria um problema hermenêutico sério. Porque se eu digo, por exemplo, que esta orientação era uma orientação apenas para a igreja do primeiro século, que critério hermenêutico eu vou usar para dizer que outras passagens que tratam de outros assuntos foram orientadas apenas para a igreja do primeiro século? Então, seguindo essa linha de raciocínio, o que é de fato para a igreja hoje? Então fica uma coisa sem sentido, cai na subjetividade hermenêutica e com isso, na verdade, ataca frontalmente a inspiração das Escrituras em detrimento da sustentação de uma teologia cessacionista, né, dos dons espirituais. Irmão Jonas, o nosso tempo já foi embora. Que conselhos o senhor dá ao professor que está nos acompanhando neste momento, nesta primeira lição, está abrindo aí o trimestre? Nessa primeira lição, o professor da escola dominical, é recomendável, tanto a ele quanto ao seu aluno, ler o livro de Atos dos Apóstolos. Então ele tem que ler o livro, não leia somente na corrigida, tem várias versões. Leia na NAA, por exemplo, que é uma versão que vem aparecendo praticamente nas nossas lições. Então, leia o livro de Atos dos Apóstolos. Outra coisa, não somente leia, mas vivencie as experiências que o Atos dos Apóstolos traz para a gente. Incentive na sala de aula a busca pelo batismo com o Espírito Santo. Tem que buscar o batismo com o Espírito Santo. Busque e você vai ver que isso vai acontecer na sua sala de aula. Pastor Valber. Pois não, pastor. Só reiterando, né, o que o irmão Jonas falou, lê todo o livro de Atos dos Apóstolos, né, principalmente até o capítulo 15, que é a delimitação do tema desse trimestre, imitar a Igreja de Jerusalém em todas as coisas, inclusive na busca e vivência do batismo com o Espírito Santo. Que por mais que cessacionistas tentem argumentar teologicamente, intelectualmente, que essa experiência ficou circunscrita ao primeiro século, eu quero encerrar somente lendo o versículo 39 do capítulo 2 de Atos, que eu acho que é um dos principais textos, que depõe contra o cessacionismo e depõe a favor de nós, pentecostais. Pedro disse o seguinte, porque a promessa do Pai feita por Joel, reiterada por Jesus, batismo com o Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, próximas gerações, a todos os que estão longe, geográfico e temporalmente falando, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. E o chamado aqui é para a salvação. Enquanto Jesus continuar salvando, continuará batizando com o Espírito Santo. E essa é uma experiência sublime que não pode ser negligenciada por nós em momento algum, pastor. A gente tem que buscar. Irmão Agnes. Pastor, eu quero finalizar dizendo que um dos propósitos do batismo com o Espírito Santo é fazer com que a igreja avance na pregação do Evangelho. Então, o professor, além de citar o que já foi dito aqui, ele também deve motivar os seus alunos a serem cheios do Espírito Santo para continuar pregando a palavra de Deus para que outras vidas também sejam alcançadas. Que Deus continue lhe abençoando em nome de Jesus. Queridos irmãos, depois de uma abertura de trimestre maravilhosa, vamos orar ao Senhor, pedir a Ele a sua bênção sobre o novo trimestre. Pastor Valber, nos dê a honra. Pois não, pastor. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Pai que estás no mais alto de todos os céus, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te adoramos, Senhor, pelo início de mais um trimestre. E te pedimos, Senhor, nessa primeira lição de uma forma muito específica, que Tu venhas a conscientizar toda a Tua igreja da importância, Senhor, da sublimidade do batismo com o Espírito Santo. Que aqueles que não são, Senhor, sejam tomados de uma sede, de uma fome insaciável pelo batismo. E aqueles que já são, Senhor, que possam cultivá-lo, que possam preservá-lo, que possam buscar uma constante renovação espiritual. Que esse novo trimestre, Senhor, seja o trimestre do Teu Espírito Santo se manifestar, agir, renovar, manifestar dons espirituais. Que a Tua igreja seja imersa numa nova dimensão espiritual mais profunda do Teu Espírito Santo. Nós te pedimos isso, Pai. Usa os dirigentes e professores para a glória do Teu próprio nome. Em nome de Jesus. Amém.
Chegamos ao final do programa. Hoje iniciamos uma nova lição com o tema geral: a Igreja em Jerusalém, doutrina, comunhão e fé, a base para o crescimento da Igreja em meio às perseguições. E estudamos a primeira lição com o título: a Igreja que nasceu no Pentecostes. Na próxima semana veremos a segunda lição do terceiro trimestre de 2025 com o tema: a Igreja de Jerusalém, um modelo a ser seguido. O programa Escola Bíblica Dominical vai ao ar na TV toda sexta-feira às 21h30 e no sábado às 16 horas. Também está disponível no formato de podcast no Spotify e em nosso canal no YouTube, Rede Brasil Oficial. Se inscreva, ative o sininho e compartilhe nossa programação. Obrigado por sua companhia e até o próximo programa. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do seu Santo Espírito estejam com todos, hoje e para todos sempre. Amém.